Olá, tudo bom? Wellington Nades aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Fire Protection. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre saída de emergência em hospital. Se você já é inscrito no canal, já deixe o seu curtir. No final do vídeo não esqueça de deixar seus comentários, sugestões e dúvidas, que será o maior prazer respondê-las. Se você não é inscrito, clique no botão de inscrever-se, botão vermelho, e acione as notificações clicando no sininho. Nos acompanhe também nas nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook, conforme segue aqui na descrição. Brasil, mais um incêndio sendo noticiado, infelizmente. Dessa vez em uma edificação hospitalar localizada no Maracanã, no Rio de Janeiro. E infelizmente, isso não é novidade, pois se você for contar a quantidade de incêndio que nós já vivenciamos, o Brasil já era para ser referência de país mais precavido no mundo em se evitar princípios de incêndio. Outro dia, em 1974, nós tivemos um incêndio que é referência nacional para todos os corpos de bombeiro e para as pessoas que atuam nesta área, o incêndio no edifício Joelma. 39 anos se passaram após esse incêndio, nós tivemos um incêndio em 2013 na Boate Kiss, né? Todos observamos a gravidade que foi aquele incêndio e quantas almas se perderam. 5 anos após, em 2018, tivemos mais um incêndio, agora o incêndio no Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro, onde as perdas são incalculáveis no quesito de bens patrimoniais, né, histórico, cultural, perdemos muita coisa ali. E um ano depois, praticamente um ano depois, porque isso ocorreu em setembro de 2018, setembro de 2019, nós temos esse incêndio, infelizmente, no Hospital Badim, onde até o momento em que gravo este vídeo, 14 vítimas fatais foram contabilizadas, infelizmente. Isso tudo nos leva a pensar que todas estas ocorrências que temos vivenciado parece que não está sendo aprendido nada, pois continuamos tendo, ano após ano, várias ocorrências envolvendo dezenas de vítimas fatais com incêndio em edificações. Ou seja, não precisamos apenas aprender, mas precisamos colocar em prática o que temos vivenciado nessa área da segurança contra incêndio. E voltamos aqui no canal da Fire Protection a bater na tecla de que os profissionais que elaboram o projeto de segurança contra incêndio das edificações devem ter esta matéria ministrada nos seus cursos de graduação, no caso do curso de arquitetura e engenharia. Nós que atuamos na área da segurança contra incêndio, no caso os bombeiros, nós sabemos o que mata em um incêndio não é o propriamente dito fogo, mas sim a fumaça inalada pelas vítimas. Caso esse você já conseguiu observar no ocorrido na Boate Kiss, onde mais de 200 vidas se perderam ali naquele incêndio, mas não por conta do calor, mas foi por conta da fumaça inalada, né? Levaram as vítimas à asfixia e assim ao óbito. Sem falar que as pessoas que atuaram socorrendo também tiveram diversas complicações por conta da inalação da fumaça. 2019, o Hospital Badim, você consegue observar o quê? Que ocorreu um incêndio, sim, mas o que levou à morte das pessoas? A fumaça. Então, a questão da fumaça é extremamente importante no momento que você estiver dimensionando uma edificação na segurança contra incêndio. Mas o nosso assunto de hoje, nós iremos falar especialmente das saídas de emergência. Queremos registrar aqui os nossos sentimentos às famílias que perderam parentes neste incêndio do hospital no Rio de Janeiro. E como dito, hoje nós iremos falar sobre saída de emergência em hospital, né? Esse tipo de preventivo, a saída de emergência, ela é de crucial importância para a população que irá frequentar a edificação, para que ela possa conseguir evacuar de forma segura e em um tempo hábil a edificação em caso de uma ocorrência ou um pânico, um sinistro, o que seja. Você deve atentar
que um projeto de segurança contra incêndio sempre deve levar em consideração o tipo de ocupação na qual ele será elaborado e o tipo de população que irá frequentar a edificação, principalmente porque esses dois fatores irão influenciar diretamente no quesito das saídas de emergência da edificação. Toda a segurança contra incêndio de uma edificação, ela começa a partir do seu projeto, no qual esse projeto ele vai buscar minimizar a possibilidade de ocorrência de um princípio de incêndio. Por exemplo, se você tem esse aqui é um exemplo hipotético, você pega um sistema motogerador que tem tanque de combustível, diesel, por exemplo, e você vai dimensionar esse tipo de preventivo abaixo de um pavimento onde vai ser feito o armazenamento de materiais descartáveis, provavelmente não, porque a possibilidade de um princípio de incêndio ocorrer nesse motogerador e alcançar o pavimento superior é muito mais fácil. Então essa análise de risco você consegue no projeto identificar para poder fazer a mudança dos locais. Fazendo só um adendo aqui, um paralelo também, se você for ver o caso lá de Brumadinho, no projeto você conseguiria identificar que não deveria existir edificações próximas à barragem, porque a análise de risco ali, na hora, iria reprovar esse tipo de implementação de edificação próxima a uma área de risco. No projeto de segurança contra incêndio de uma edificação, você também consegue observar as áreas de risco e fazer o remanejamento. Isso é lógico quando a edificação está do zero, está sendo elaborado o seu projeto. Sim, voltando ao nosso raciocínio. O projeto ele tenta minimizar, busca minimizar a ocorrência de incêndio. Também, através do projeto, você, além de minimizar, você também projeta preventivos que vão buscar detectar o surgimento ou o princípio de um incêndio. Você detecta o surgimento do princípio de incêndio através de quê? Detector de fumaça, detector de temperatura e caso ocorra um princípio de incêndio, essa detecção ela vai acionar uma equipe especializada da edificação. Essa equipe vai buscar atuar neste princípio de incêndio. Essa equipe nós denominamos nas edificações de brigada. Vale ressaltar que no estado do Rio de Janeiro existem dois tipos possíveis de brigadas serem formadas. A brigada voluntária, onde é utilizado os funcionários, ou seja, a população fixa da edificação, no caso do hospital que ocorreu o incêndio, os funcionários, enfermeiros, médicos, pessoal da limpeza, manutenção, até os seguranças, são treinados como brigada voluntária. Eles acumulam essa função. E em caso de surgimento de um princípio de incêndio ou situação de pânico, eles são treinados para atuar nessa situação. E o outro tipo de brigada é a brigada de bombeiro civil. Essa é uma brigada, ao nosso ver, aqui da Fire Protection, mais apropriada, porque eles são focados só em atuar em casos de emergência. No caso de emergência de segurança contra incêndio. Então, eles são focados nessa área, não acumulam outras funções. Porque se você for ver na prática, as pessoas que são treinadas como voluntários, eles não ficam fazendo treinamento constante. Então, o conhecimento acaba sendo esquecido, infelizmente. Esse raciocínio que eu acabei de citar das brigadas, elas também valem para os outros estados, né? A maioria deles adota essa mesma dinâmica. Só que uns, às vezes, chamam de brigada voluntária, brigada permanente, e tem essa diferença de nomenclatura de estado para estado. Mas voltando, no caso a brigada que vai atuar neste princípio de incêndio, ela não consiga fazer o controle do princípio de incêndio, qual é a atitude a ser tomada? É a atitude de evacuação da edificação. Isso tudo sendo já predeterminado pelo plano de ação de emergência. Esse plano de ação de emergência não é algo que vai ser decidido na hora da ocorrência, é algo já predeterminado, já em projeto da edificação, algo já treinado. A brigada voluntária ou a brigada permanente, a brigada de bombeiro civil profissional, ressalva, esse
Bombeiro civil profissional, ele é um bombeiro que é registrado pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Os outros estados também adotam essa mesma situação. O bombeiro, ele é registrado junto ao Corpo de Bombeiros para fazer a fiscalização da sua atuação. Então, após a equipe tentar controlar o princípio de incêndio e este não ser possível, é feito o acionamento para que a edificação seja evacuada. Pare para pensar, não é quando você identifica o princípio de incêndio que você vai acionar a evacuação da edificação, porque você pode estar colocando a edificação em risco em uma situação de pânico, sem a princípio a necessidade. Você, após analisar o ocorrido, você verifica que já era para ter sido acionado desde o princípio, mas o protocolo não é esse. Você tem que buscar identificar através da detecção. Após isso, você vai atuar. Não foi possível acionar o plano de ação de emergência para que a edificação possa ser evacuada em segurança e em tempo hábil. Esse tempo hábil não é para que o incêndio se alastre, mas é para que a edificação, no tempo que foi calculado no projeto, possa ser evacuada. E no exemplo de hoje, chegamos finalmente às saídas de emergência, onde tudo já foi tentado para que a edificação não pudesse ser submetida à evacuação, mas infelizmente não foi possível. Quais são as saídas de emergência que devem estar presentes em uma edificação do tipo hospitalar? No exemplo de hoje, eu irei usar o paralelo do que ocorreu, novamente, com o estado lá do Rio de Janeiro, com o hospital. A gente vai apresentar aqui na imagem, você pode observar que esta edificação é um esboço da edificação no qual ocorreu o incêndio. Você observa que essa edificação ela possui 6 pavimentos superiores, ela possui um subsolo e um pilotis. Lógico que, como eu não estive presente na edificação para verificar se são só esse tipo de pavimento, mas já serve de referência para que a gente possa, assim, poder verificar quais são as possíveis saídas de emergência a serem dimensionadas para uma edificação deste porte. Então, tomando como base essa edificação apresentada para você, vamos classificar a nossa edificação para que nós possamos ter bases e parâmetros para dimensionar as saídas de emergência. Então, a primeira classificação, como é de praxe aqui no canal, eu acho que você já deve estar decorando também, é quanto tipo de ocupação. O tipo de ocupação dessa edificação, nós iremos usar como referência a legislação. Agora vai ficar interessante, ó. A primeira referência que nós vamos utilizar é a legislação com o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio de Janeiro, da data da inauguração da edificação. Essa edificação, pelo que foi passado pelos meios de comunicação, foi inaugurada no ano de 2000. Porém, esse COSIP aqui, esse Código de Segurança contra Incêndio do Estado do Rio de Janeiro, ele é datado de 1976, isso mesmo, 2 anos após o ocorrido no edifício Joelma, né? Nós, mais uma vez, aprendendo com o ocorrido e só reagindo e não prevenindo. Aqui, o Estado do Rio de Janeiro, então, nós iremos analisar, fazer esse dimensionamento, né? Se encontrar das saídas de emergência do hospital com essa referência de 1976. Lógico que o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, eles atualizaram agora no ano de 2018 a sua legislação, mas como a edificação é de 2000, nós iremos utilizar como referência a legislação que estava em vigor na época de 1976. E também a NBR, a mãe das NBR de segurança contra incêndio, a NBR 977. Essa NBR estão sendo feitas revisões, ainda não mudou, mas até que ela mude, nós temos que ter ela decorada na nossa mente. As duas referências são essas. A primeira classificação que nós iremos fazer é quanto tipo de ocupação. Então, a ocupação da edificação é considerada uma edificação hospitalar, também conhecida como H3. A segunda classificação é a classificação quanto à altura.
Novamente, como nós não tivemos acesso à planta baixa da edificação para verificarmos os cortes dela e assim dimensionarmos a altura da edificação, fizemos uma mensuração em relação aos 6 pavimentos superiores que a edificação possui, fora o pilotis. Tivemos uma edificação medianamente alta, também conhecida como edificação N, H3N. Terceira classificação da edificação é quanto à área do maior pavimento. Eu utilizei o Google Maps como referência, onde nós temos uma ferramenta de medição, né, em área construída, e essa área construída ela ultrapassou os 800 metros de área construída. Então, o pavimento é um pavimento considerado pavimento grande. Isso porque é maior do que 750 metros quadrados. 3 referências de classificações. Temos mais uma. Essa quarta classificação é quanto ao risco de incêndio da edificação. Caso você ainda não tenha assistido, nós já fizemos um vídeo desse aqui no canal. A gente vai deixar no card aqui em cima. Se você puder acompanhar depois, nós acreditamos que vai agregar muito com o conhecimento desta área na sua profissão. A quarta classificação é quanto ao risco de incêndio. Essa classificação, se você for utilizar as referências que nós temos no estado do Rio de Janeiro nesta época, a gente não tinha referência para dizer qual era o risco de incêndio a princípio, na questão dos megajoules por metro quadrado, que é a carga de incêndio. Então nós fazemos referência ao estado de São Paulo, que tem a própria NT de carga de incêndio, e a NBR 14432. Essas normas que eu acabei de citar, elas vão enquadrar a edificação hospitalar como de risco, alguém sabe? Risco baixo. Olha só, é risco baixo de incêndio, você está vendo. E uma edificação dessa aqui pega ou não pega fogo? E fogo não é incêndio. O incêndio, na verdade, é o fogo quando está fora de controle. Ou seja, a edificação baixa pega fogo e se o fogo não for controlado, evolui para um incêndio. Aqui, ó, 300 megajoules por metro quadrado. Com essas 4 classificações, nós já temos base para dizer quais são as saídas de emergências necessárias para uma edificação do tipo hospitalar. No caso, a edificação Badim, hospital, ela deveria ou deve ter, né, como a gente não conhece a edificação na parte interna, nós não podemos afirmar, mas ela deve ter esses preventivos de saída de emergência que nós iremos citar agora. Agora que nós já fizemos a classificação da edificação quanto aos seus tipos de risco, altura, tipo de ocupação, área do maior pavimento, nós vamos abordar utilizando a NBR 9077 como referência, porque ela trata sobre saída de emergência em edificações, quanto ao quesito de qual é a distância máxima que a pessoa que se encontra dentro da edificação deverá percorrer para alcançar uma saída do pavimento no qual ela esteja. Essa própria NBR 9077, ela nos diz que a edificação hospitalar, com todas essas classificações que a gente viu de altura e área construída, do maior pavimento, ela deverá ter 55 metros de distância máxima a ser percorrida no pavimento. Esses 55 metros, ela considera que a edificação possua mais de uma saída e que também possua chuveiros automáticos, SPK, sprinkler, né? Ela considera que 55 metros se a edificação tiver mais de uma saída e chuveiros automáticos. Porque quando ela tem mais de uma saída e tem chuveiros automáticos, ela aumenta a segurança do pavimento. Então, assim, possibilitando que de 40, 45, 30, possamos percorrer no máximo 55 metros até a saída do pavimento da edificação. Logo, sabemos que a distância máxima a ser percorrida dentro da edificação é de 55 metros.
Esse tipo de edificação, se você for observar agora, então, quais são as saídas que são necessárias para a edificação hospitalar? Vou listar elas bem aqui abaixo para você, nesta sequência. A primeira que o responsável técnico deverá dimensionar, ele tem que ficar atento que todas essas aqui que eu vou citar devem existir em uma edificação hospitalar. Quem diz isso? Norma, né? Primeira, acessos, portas, corredores, escadas e ou rampas. Por último, descargas. Você acabou de observar que todos esses itens fazem parte da saída de emergência de uma edificação. E no caso de uma edificação hospitalar, ela possui todos eles e mais, que eu ainda vou citar. O que acontece? Os acessos são o caminho que vai levar até a saída do pavimento da edificação. Por exemplo, um corredor é considerado um acesso. Portas, você está dentro de uma sala, você vai ter que passar por portas. Essa porta não é qualquer porta. Essa porta tem uma dimensão pré-determinada em projeto. Corredor, né, que faz a parte também dos acessos, é dimensionado. Escadas e rampas, este aqui é crucial. O hospital que nós observamos tem, a princípio, 6 pavimentos superiores. Esses 6 pavimentos superiores, qual é a saída de emergência de um pavimento superior desse? Porque a primeira coisa, quando você observa que você, por exemplo, está lá no 5º pavimento, onde tivemos vítimas fatais neste incêndio do hospital, você vai sair desse pavimento por onde? Elevador? Não, porque quando você chega no elevador, a primeira coisa que tem estampada lá, que é para ter estampada em todos os elevadores, é que proibido a utilização de elevador em caso de incêndio. Por favor, utilizar a escada de emergência. Então, a saída de emergência desse pavimento se dá por escadas ou rampas. Mas a rampa fica inviável para um pavimento, para o 6º pavimento. Imagina aí para você dimensionar uma rampa desde o 6º pavimento. É muita área a ser ocupada devido ao dimensionamento de uma rampa, né? E o que acontece? Você vai evacuar os pavimentos superiores através de escadas. Também já falamos sobre tipos de escadas e como dimensionar a largura mínima das escadas de emergência. Você pode observar aqui no nosso canal, você tem esses vídeos já elaborados para você. Dúvidas? Pode deixar lá, a gente está aqui para tentar ajudar o máximo possível. Descarga, cheguei no finalzinho da escada ou da rampa, tem uma área que vai dar acesso ao logradouro público, essa área é conhecida como a descarga, né? Então, essa é a descarga da edificação. Agora, vamos falar de 2 observações importantíssimas para a saída de emergência em um hospital. Agora que eu já citei para você as saídas de emergência que devem ser presentes em um hospital, observe que as escadas de emergência, elas devem ser do tipo à prova de fumaça. São escadas que, antes de adentrarmos a caixa de escada, nós temos uma anticâmara. Essa anticâmara, ela nos possibilita ter duto de ventilação para que a fumaça que adentre em um caso de incêndio seja captada e também colocado o ar limpo da área externa dentro dessa anticâmara para que seja impedido, através da diferença de pressões de massa, que a fumaça alcance a escada, a caixa de escada. Essa anticâmara tem mais um detalhe, que a escada é o tipo de escape dos pavimentos superiores. Porém, no caso, por exemplo, do hospital, lá nós vimos que ele possuía internação no 5º pavimento, no 3º pavimento. Ou seja, essas pessoas que estão acamadas, né, pessoas que geralmente hospital que tem UTI, tem internação, eles vão ter
uma população que estarão em macas. Esse pessoal que está na maca, como é que eles vão sair, pelo amor de Deus, do pavimento se nós temos escadas? Aí vem um detalhe, que cada edificação tem que ser analisada de forma separada e específica. O hospital, logicamente, observando a legislação da época, ela cobra que edificações hospitalares que tenham que ultrapassem 12 metros do logradouro, de altura do logradouro, ou seja, edificações auto-hospitalares, ela é obrigada a ter elevadores de emergência. E onde é que fica localizado o elevador de emergência? Antecâmara, nós iríamos ter o elevador bem aqui. Nós iremos ter o elevador dentro da antecâmara, um local, a princípio, com segurança, para que as pessoas que estão de macas, né, acamadas, possam ser evacuadas por elevadores de emergência. Elevador de emergência tem a sua ligação da parte elétrica, independente da alimentação do edifício, justamente para que quando for cortada a energia da edificação, o elevador ele não seja comprometido e as pessoas possam ser evacuadas com segurança através do elevador de emergência. Detalhe, hospital, no caso aqui, que possui elevador de emergência, imagina o pavimento com 20 pessoas acamadas, 20 macas. Aqui você consegue observar que vai ter um acúmulo, né, de pessoas querendo evacuar o pavimento acamadas, porém só o elevador ele não cabe todo mundo. Então existe a necessidade, por norma, de o hospital possuir área de refúgio. Essa área de refúgio é justamente para que as pessoas possam aguardar com segurança a possibilidade de evacuar o pavimento. Essa área de refúgio, as paredes são o quê? Paredes com resistência ao fogo, né? Paredes corta-fogo, possuem portas corta-fogo, né? É trabalhada a questão da pressurização da área de refúgio para que a fumaça ela não consiga adentrar essa área, ou seja, uma área segura em cada pavimento para que as pessoas acamadas consigam evacuar através do elevador, aguardando a sua vez, né? A sua vez, quando chega a sua vez, sim, é evacuado o pavimento. Ou seja, edificação hospitalar, a saída de emergência, ela tem um pouco de complexidade. Porque se você for ver, as pessoas geralmente que estão em um hospital são pessoas debilitadas, né? Pessoas tanto psicologicamente, familiares, estão abalados por doenças que os seus parentes estão sofrendo, quanto as próprias pessoas enfermas. No momento de uma situação de evacuação da edificação, como é que fica essas pessoas para evacuar o pavimento superiores? É através de escada, caso não tenha a possibilidade de se locomover, pela escada, pelo elevador de emergência, que fica localizado nesta área da antecâmara, e aguardar a sua vez para evacuar a edificação através da área de refúgio. Isso tudo sendo controlado por equipes especializadas em caso de intervenção de emergência. Ou seja, se o hospital ele treina brigada voluntária, mas não passa por uma periodização de práticas e simulados, provavelmente pode ver. O Brasil a gente já viu, né? Eu citei no início do vídeo, 1974 até hoje, 2019, a quantidade de tempo que se passou e a gente ainda continua tendo essas mesmas deficiências. Incêndio após incêndio é sempre a mesma coisa, não tem nada de novidade. É igual ao versículo bíblico que diz que nada é novo nessa face da terra. Você consegue observar que todos os incêndios têm o mesmo padrão
de acontecimento. Infelizmente, nós ainda não botamos em prática o que temos aprendido. Então, hospital, pelo amor de Deus, nós precisamos mudar o nosso conceito, o nosso pensamento sobre como dimensionar saída de emergência para as edificações, principalmente as escolas, local de reunião de público, hospital, gente, hospital. Vimos o que aconteceu, né? E se você ficou até agora aqui no vídeo, eu tenho certeza que são pessoas como você que vão fazer a diferença futuramente nos projetos que serão dimensionados. Ou até você que não dimensiona, mas irá cobrar das pessoas que têm essa responsabilidade. Porque já está na hora de mudarmos essa nossa cultura de reação, mas buscarmos ser prevencionistas. Se você, olha só, quem está fazendo as nossas legislações? Pelo amor de Deus, pegue a resolução, vou ler aqui para você. Pegue a resolução, olha só, a resolução RDC número 307 de 14 de novembro de 2002, do Ministério da Saúde. O que ela nos diz? Que quanto ao sistema de segurança contra incêndio, ela orienta que 50% dos pacientes não necessitam de ajuda e, portanto, são somados aos restantes da população. Ou seja, no momento que você vai dimensionar a saída de emergência de um pavimento, você considera o quê? 50% dos pacientes. Mas que ideia é essa? O hospital deveria ser considerado 100% dos pacientes. Aqui eu não estou falando de funcionário, eu não estou falando outro tipo de população flutuante da edificação. Estou falando de pacientes, o que a própria resolução nos diz. Então, como é que o paciente vai sair do cálculo, da contagem? Não existe isso. Isso é para você ter uma ideia. Então, encerrando no vídeo de hoje, eu espero que você possa ter compreendido um pouquinho da complexidade que é o dimensionamento da saída de emergência de um hospital. Aqui, lógico que caberia um vídeo para 3, 4, 5 horas no mínimo, para que a gente pudesse falar sobre as dimensões mínimas das larguras dos corredores, porque você vai o quê? Transitar com macas. Então, em uma situação de emergência, você precisa ter um espaço que não impeça a locomoção desses tipos de pacientes. A questão o atendimento da NBR 9050, que é de acessibilidade, onde na área da anticâmara nós temos um espaço específico para cadeirantes, aguardando que a equipe de intervenção de socorro do Corpo de Bombeiros possa resgatar essa vítima. Ou seja, são vários detalhes, né? Chuveiro automático não pode ser instalado, segundo a resolução do Ministério da Saúde, nas UTIs, né? Em locais onde possa correr a possibilidade de contaminação do paciente, né? São pacientes que são de risco elevado, então a questão da necessidade de tratar a segurança hospitalar deles já é outra, ou seja, é um ambiente muito complexo no seu dimensionamento. Por isso que se faz necessário que o projeto ele seja elaborado por equipes interdisciplinares que irão trocar ideias e assim projetar uma edificação mais próxima possível da perfeição, né? Caso que, infelizmente, hoje a gente dificilmente vai achar um tipo de edificação desse modelo. Então, por hoje é só. Eu espero que a gente possa ter agregado um pouco de conhecimento para você sobre essa área. Qualquer dúvida, novamente, deixa aqui abaixo, né? Tem dúvida? Não fique com essa dúvida para você, porque futuramente podem ser vidas que podem ser perdidas caso você fique com essa dúvida e elabore um projeto de forma errada, né? Novamente, os nossos sentimentos das famílias afetadas por esse incêndio e esperamos que futuramente não tenhamos mais que noticiar esses tipos de ocorrência aqui no nosso canal. Um abraço!